Olá! A perda da privacidade é um problema preocupante no mundo moderno e há quem faça algo ainda pior do que invadir a intimidade da vida de outra pessoa. É gente que persegue e vigia outras pessoas, gerando apreensão e medo. São os stalkers, um assunto sério e que é tema da primeira reportagem de hoje do nosso programa. Imagine ser observado por pessoas que você nem conhece. O Show de Truman chegou aos cinemas em 1998. O personagem era o astro de um reality show em que era observado 24 horas por dia. Só não sabia disso. Bom dia, Truman! Olha só quem está aqui. Lindo dia, não é? Todos eles são lindos. Hoje em dia, muita gente também tem a vida espionada o tempo todo. Só que isso não é ficção. É uma realidade apavorante. Fui stalkeada por um ex-namorado meu na época, a gente namorava. E eu soube dos stalkers dele porque a gente não morava na mesma cidade. Ele morava numa cidade próxima à minha e a gente namorava à distância. Então ele sabia de coisas que eu não falava com ele diretamente e eu conversava essas coisas pelo telefone. À noite, aí tive a faculdade e tal, à noite um número restrito me ligou. Quando eu atendi, a pessoa perguntou meu nome e falou, Fernanda. Eu falei, quem é? Ele falou, você não me conhece, mas eu já te vejo há muito tempo andando pela faculdade e tal, e eu sou simplesmente apaixonada por você. Elas foram vítimas de um stalker, nome em inglês que significa perseguidor. Eu acredito que ele grampeava meu telefone, tanto o telefone do escritório, que eu trabalhava, fixo, quanto o meu telefone celular também. Ele sabia onde eu morava. Ele falava que me via no bar, que me conhecia nos laboratórios que a gente teve. A expressão stalking começou a ser utilizada no final da década de 1980 para identificar o comportamento obsessivo de alguns fãs, como aquele que chegou ao ponto de matar um dos ídolos da música pop, John Lennon. Senhor Lennon? O estado da Califórnia, nos Estados Unidos, foi o primeiro do mundo a aprovar uma medida legal contra a prática em 1990. Ele pode só perseguir visualmente, ele pode só acompanhar, mas ele pode ir para o nível seguinte: vigiar e fazer alguma ameaça. Ele pode vigiar e publicar na mídia, expor a pessoa, o que é extremamente grave. Ele pode vigiar, expor a pessoa e ameaçá-la. Então, os níveis vão se agravando, tanto por parte do stalker, como em relação à vítima. O Brasil não tem leis específicas contra stalkers. Isso faz com que as vítimas se sintam ainda mais desprotegidas. Crime, no sentido técnico da palavra, não é. O que nós temos mais próximo disso é o artigo 65 da Lei das Contravenções Penais. Por ser contravenção penal, uma infração menor, a pessoa não vai para a cadeia por causa disso. Hoje, do ponto de vista do direito penal, a solução ela é muito simples e ela não resolve de maneira suficiente o problema da vítima. A legislação pouco específica se deve, em partes, à carência de estudos e dados sobre o tema. Um estudo nos Estados Unidos, país que mais pesquisa sobre o assunto, aponta que 1 em cada 6 mulheres e 1 em cada 19 homens já foi vítima de um stalker. Mas o que esse comportamento pode causar na vítima? Às vezes a pessoa deixa de sair, deixa de frequentar um certo lugar em função da preocupação com: será que eu vou ser perseguido? Será que a pessoa que me stalkeia vai estar lá? Será que eu estou sendo observado? Pode ser tanto então um transtorno de ansiedade, quanto dentro dos transtornos de ansiedade a pessoa ter crise de pânico mesmo e ter aquele momento de medo extremo do que vai acontecer comigo em função do processo pelo qual ela está passando. A ajuda que eu procurei na época foi um psicólogo, que aí eu cheguei a fazer um tratamento com ele, porque essas perseguições, elas
também também tinha a questão do ciúme, né? Que era demais e acabava que aquilo me incomodava muito e me deixava um pouco até culpada por algumas situações. Eu achava que eu era realmente culpada por aquilo que está acontecendo. Aí, a partir do momento que você tem consciência que tem alguém vendo os seus passos e falando para você exatamente o que você fez no dia tal, você se sente totalmente observado. Você fala, o que mais que essa pessoa pode fazer, né? Você fica mais alerta, né, as pessoas. Tipo, fulano passou 2 vezes por mim. Aí você fala, será que ele não é ele? Você fica sempre achando que é alguém que tá te olhando. Enquanto a Sara sabia quem era o stalker que a perseguia, a Fernanda não. E isso é mais comum do que a gente pensa. A internet ampliou os meios de perseguição. Hoje é possível seguir em redes sociais e muitas vezes descobrir mais facilmente onde a vítima está, já que os serviços que expõem a localização publicamente são cada vez mais utilizados. No mundo que a gente vive hoje, qualquer pessoa pode ser vítima de um stalker. Especialmente quando a gente fala em cyberstalking, né? Das pessoas que estão sendo stalkeadas pela internet. Não se exponha, não dê dados pessoais, bloqueie seu celular de todas as formas de invasão, ponha todos os sistemas de proteção possíveis, nunca ofereça dados pessoais e evite exposição midiática, porque sempre haverá alguém à espreita para usar isso contra você. Por isso, há necessidade de leis que tipifiquem a conduta de um stalker. Na Câmara dos Deputados, tramita uma proposta para adicionar ao artigo 147 do Código Penal a previsão desse comportamento. Enquanto não temos essa previsão legal, é importante fazermos uso das ferramentas que temos para tentar inibir a ação dos stalkers. Afinal, a gente sempre torce para que histórias como essas fiquem apenas nos cinemas, não é mesmo? Agora nós vamos falar sobre outro assunto sério e que é fonte de preocupação de muita gente, os escorpiões. O número de vítimas desse animal é preocupante, mas o que está provocando os ataques e como evitar um encontro desagradável com esse predador venenoso e agressivo? A gente responde a essas perguntas na próxima reportagem. Em um zoológico, normalmente você encontra alguns animais isolados dos outros. É porque nem todas as espécies convivem bem com as outras. O ser humano também não se dá bem com alguns animais. Mas não pense que morar em grandes cidades deixa a gente protegido deles. Centros urbanos atraem diversos tipos de bichos. E um deles está gerando medo no estado de São Paulo: o escorpião. Em 2018, o estado registrou o maior número de acidentes envolvendo escorpiões dos últimos 30 anos, mais de 30 mil. Na capital, foram quase 300 casos. Por isso, fomos conversar com o professor Gustavo Schmidt, no curso de Ciências Biológicas da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Ele é quem vai traçar o perfil dessa fera que está assustando as pessoas. Esse é o escorpião amarelo, é o Tícius cerulatus. O amarelo, ele é perigoso tanto quanto o escorpião marrom, que é o Tícius baiense. Tá aí a ficha dos escorpiões mais comuns das cidades brasileiras. E os dois são venenosos, aliás, como todas as espécies desse animal. Eles são ágeis e agressivos. A picada injeta um veneno neurotóxico, que ataca o sistema nervoso. Em insetos e animais pequenos, o efeito é rápido. O veneno paralisa a vítima, que vira almoço de escorpião. Já em humanos, o veneno nem sempre é mortal. As vítimas fatais, na maioria dos casos, são crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias ou cardíacas. Mas ser picado por um escorpião é sempre uma experiência dolorosa. O efeito vai depender do peso corporal, da idade da pessoa, mas de qualquer forma ocorre aceleração do coração, pode ocorrer queda de pressão, pode ocorrer, a pessoa pode sentir falta de ar e muita dor. É bom tomar alguns cuidados para evitar picadas.
principalmente se você mora em uma casa ou em um apartamento térreo. Verifique os sapatos antes de calçá-los. Mantenha os ralos tampados ou protegidos com telas. Evite acumular lixo e entulho. Tenha cuidado ao andar em jardins e quintais. E nada de colocar a mão em buracos. Fique esperto, nos períodos mais quentes do ano, eles estão mais ativos e agressivos. E uma dica importante: inseticida não funciona contra escorpiões. Afinal, eles não são insetos, são aracnídeos e têm uma carapaça que fornece uma proteção extra. Eu aproveitei a visita ao laboratório do professor Gustavo para analisar mais de perto esses animais. E tenho que confessar, eles podem não ser bonitos, mas são fascinantes e assustadores. Porque são predadores perfeitos. Eles não enxergam direito, mas estão muito bem equipados para atacar e se defender. Por baixo do escorpião tem um órgão chamado órgão pectinado, né, que ele sente vibrações do solo. E também tem quimiorreceptores, né, que sente cheiro e tal. E no corpo eles têm cerdas. Nessas cerdas eles sentem vibrações do ar. E no cérebro do escorpião ocorre a integração dessas informações. Ou seja, se o Homem-Aranha já é ágil, imagine um Homem-Escorpião. Seria como um Demolidor, super-herói cego, mas que luta muito bem usando seus sentidos apurados. Ok, mas o que a gente quer saber é por que os ataques de escorpiões estão aumentando. E a resposta, por incrível que pareça, tem a ver com o nosso estilo de vida moderno. É que na natureza, os escorpiões têm vários predadores naturais e precisam se virar para encontrar alimento. Já nas grandes cidades, eles encontram tudo o que precisam. O ser humano produz lixo, muito lixo, né? De forma que ocorre proliferação de insetos, principalmente baratas, que acabam sendo alimento para o escorpião. Então, ao mesmo tempo que nós estamos dando alimento, que são esses insetos, estamos dando também abrigo para eles. Esse é o problema. Na natureza, muitos animais têm as atividades limitadas por barreiras naturais. Mas para o ser humano, parece não haver limites. É como se nós estivéssemos em um zoológico, invadindo as jaulas de todos os animais e provocando um forte desequilíbrio em diversos ecossistemas. A população humana está crescendo demais e drenando os recursos da biosfera para si, como se ela fosse a única. E isso está tendo como resultado a redução de outras espécies. Essa é a lição que temos que aprender. Se o ser humano quer evitar problemas com outros seres vivos, primeiro é preciso respeitá-los. Ele tem que respeitar as outras espécies, até porque se ele for até o fim nisso, ele vai desaparecer também, porque ele não vive sozinho. O Mackenzie foi ótimo para mim, acho que a formação de quem eu sou hoje me definiu bastante, né? Tentar pegar o conhecimento que a gente adquire na faculdade e usar isso para transformar o mundo para uma coisa melhor. Hoje eu trabalho com fabricação de próteses com impressão 3D. Eu uso tecnologia de impressão 3D para fabricar projetos como mãos, objetos ortopédicos que ajudam as pessoas a interagir com mais facilidade com o ambiente. A gente está aqui nesse mundo para se ajudar mesmo, viu? Então, quero ver você fazer coisa muito boa com isso aqui, quero ver você ajudar outras pessoas. Sempre aprendi a ser uma pessoa íntegra em tudo que eu fazia, nos meus projetos, e eu sempre fui recompensado por isso. Então, eu acho que esses valores resumem bem a minha visão do Mackenzie hoje. O espírito mackenzista é um espírito de ousadia. É você ter a ousadia de olhar para o mundo de uma maneira diferente. O Mackenzie Movimento fica por aqui. Hoje nós trouxemos 2 assuntos bem sérios que merecem a sua atenção. Espero que você esteja sempre acompanhando o Mackenzie Movimento, que é todo sábado às 10h15 na TV Cultura. Eu vejo vocês na próxima edição. Até lá!